Bom dia, queridos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com nós nesse dia. Mais uma vez nos encontramos para essa live, para estudarmos a palavra de Deus nesta manhã. Que Deus abençoe esse tempo, seja de edificação para as nossas vidas. Esteja chegando a nós, vou dar um tempinho, como sempre tenho feito, para que mais outras pessoas possam estar se chegando e receber todo o conteúdo dessa live nesta manhã. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado e bom dia, em nome de Jesus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Que bom poder já perceber vários de vocês presentes. Valeu. Que Deus nos abençoe e vivamos essa comunhão gostosa. Valeu, Raquel. Ver aqui você, Fabrícia, a Nana Santos, a Érica. Que bênção, né? Outros irmãos irmão Sérgio e Rosângela, né? Que bênção também poder vê-los que estamos juntos nesse Leide. Deus abençoe esse tempo em nome de Jesus. Que vocês estejam já também compartilhando com outros seus amigos, que isso é importante na divulgação da nossa live, né? Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe mais uma vez nesse tempo, ok? Pai de amor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, agradecidos porque nos deu a oportunidade desse dia. Queremos, em nome de Jesus, viver esse tempo na edificação das nossas vidas, abençoando os nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem sido e pela maneira como o Senhor tem dirigido as nossas vidas. Em nome de Jesus, nos abençoe. Fala-nos nesta comunhão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria deixar uma palavra do Senhor para você, um texto da palavra de Deus, um texto que tem me chamado bastante atenção, está dentro do contexto do nosso estudo nesta manhã. Hoje o nosso sentimento é como que se estivéssemos de fato na escola bíblica e queremos fazer desse tempo um tempo de aprendizado, né, da palavra de Deus. O texto que eu quero deixar para os nossos corações, para nós todos nessa manhã, está em Jeremias 33, 3, e também os versículos de 11 até os versículos 16, ok? Diz assim: clame a mim e eu responderei e lhes
direi coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Deem graças ao Senhor dos Exércitos, pois Ele é bom e o seu amor leal dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte desta terra, como antigamente declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagem, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as cidades, tanto nas cidades dos montes de Cefelá, do Neguebe e do território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá. Novamente passarão ovelhas sobre as mãos daqueles que a conta, diz o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel, à comunidade de Judá. Naquele dia e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. Este é o nome pelo qual ele será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Que maravilha, né? Que texto maravilhoso. As promessas do Senhor, ela continuam abundantes, verdadeiras aos nossos corações. E ele tem sempre uma palavra de renovo, de restauração para as nossas vidas. Vamos estar buscando a sua presença, vamos estar vivendo intimidade com o Senhor, porque isto com certeza fará com que nós desfrutemos do seu grande amor, da sua provisão, momento a momento. Deus possa nos abençoar. Eu quero trazer para nós nesse momento a nossa agenda, que é bem simples e você está bem já consciente disso. Porém, é fundamental que nossos amigos, os nossos e você, querido irmão, possa estar envolvido com isso, né? Lembrando que você deve compartilhar nossa live, tá? Quanto mais você divulgar esse trabalho aos seus amigos, porque o pessoal da igreja já sabe, né? Então, aos seus outros amigos, é importante, pois assim estaremos num âmbito bem maior de conhecimento, de relacionamento, ok? O nosso culto é na quarta-feira. Quero também que você esteja fazendo o possível, né? Ainda estamos aprimorando esse sistema aí de conferência, de culto via o aplicativo Zoom, mas devagarzinho a gente está se acertando, né? Foi bom ver alguns irmãos naquela quarta-feira, já chegaram outros irmãos e assim vai chegando mais, ok? Quero também pedir que estejamos juntos na sexta-feira, no tempo de oração. Orar é sempre bom em todo o tempo, né? Aliás, é o que nós vamos falar daqui a pouco. Mas temos esse tempo específico, parece que ficamos bem próximos, né? Eu tenho me sentido assim, sabe? Sabendo que alguém ao meu lado, em algum lugar, orando conosco sobre toda a obra do Senhor, sobre a atual realidade que estamos vivendo, ok? Eu queria também agradecer a Deus, a sua vida, pela visão do seu apoio financeiro, que Deus continue abençoando sua vida e entendendo que é mistério que assim aconteça, né? A igreja está viva, a igreja está funcionando, ela não está num local estático, mas ela está viva e ativa. Portanto, eu louvo a Deus pela sua vida, como você tem tido a visão e tem cooperado, tá? Se você tem alguma dificuldade, né, para trazer ou enviar essa oferta, esse seu dízimos ao Senhor, então você nos procure. Eu já tenho dado orientação, a Cláudia, a nossa tesoureira, está disponível para, com todo cuidado, para estar buscando, né, a sua oferta, ou você levando até a sua casa e também fazendo seus depósitos, né, ou transferência na conta da igreja. Deus, então, abençoe sua vida,
queria lembrar por último que você deve estar acompanhando a nossa leitura que estamos fazendo do Novo Testamento, né? Eu quero crer. Eu tenho ouvido aí que alguns irmãos estão meio perdidos, já pararam talvez. Anime, irmão, anime, sabe? Tira um tempo, se dedique num tempo na leitura da Palavra de Deus, você vai simplesmente e tão somente se edificar com Jesus na sua palavra, tá bem? Então, não vamos fazer disso um programa, mas acima de tudo um hábito gostoso na nossa vida, né? Então, hoje é o capítulo 13, né, de Lucas, né? Já estamos em Lucas no capítulo 13, então você deve fazer assim a sua leitura, tá bem? Amém. Essa é a nossa pequena agenda, esse é o que está acontecendo. Nós vamos estar prosseguindo nessa caminhada, ainda temos as expectativas de que ainda vamos ficar um tempo longe, até o mês que vem, e vamos estar acompanhando o desenrolar, né, do processo que estamos vivendo nesses últimos tempos a respeito da pandemia do Covid-19, amém? Então, tenham paz no seu coração, busque ao Senhor, viva a presença do Senhor em todo o tempo. Que Deus continue falando também de perto aos nossos corações. Ok, nós vamos mais uma vez orar e eu quero logo em seguida estar dando o estudo para nós. Oremos. Pai de amor, nós vamos estudar a Tua Palavra neste momento e quero que o Senhor nos dê toda a paz em nossos corações e que essa palavra caia como uma semente boa, que é a Tua Palavra, em uma terra boa, ó Deus, que sejam os nossos corações. Que haja compreensão de todos os nossos irmãos, dos nossos amigos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Em nome de Jesus. Amém. Querido, o estudo dessa manhã, ela visa trazer para nós uma compreensão, uma consciência da importância e da necessidade da oração, ok? Da oração. Eu creio que é um assunto bastante conhecido, né, de muitos de nós, mas talvez seja algo que você, o coração, neste momento, está precisando de um fortalecimento sobre a ideia, a profundidade desse instrumento tão maravilhoso, dessa oportunidade de nos relacionarmos com o nosso Deus. Então, a minha proposta para o estudo desta manhã é trazer a consciência, mais uma vez, de que a oração é fundamental para a nossa relação com Deus num momento como nós estamos vivendo, ok? Talvez você tenha uma vida de oração, bem provável, e se talvez isso não está sendo uma coisa tão natural ou algo muito esporádico na sua vida, eu quero então desafiar essa proposta dessa palavra ao teu coração também nessa manhã, para animá-lo a ver a importância, a grandeza da oração às nossas vidas, tá bem? O tema que eu propus para desenvolver essas ideias é o seguinte: oração, um encontro em intimidade com o Pai. Oração, um encontro em intimidade com o Pai. Eu creio que o próprio tema já fala tudo, né? É isso que Ele quer, Ele espera de mim, de você. Ele é o nosso Deus, Ele continua sendo o nosso Deus em todo o tempo. Eu tenho um texto que eu quero, principalmente nos seus últimos versículos, me fundamentar nesta mensagem, nesse estudo aos nossos corações nessa manhã, que eu quero ter como referência. Efésios no capítulo 6, os versículos de 10 até o versículo 20, tá bem? Eu vou ler esse texto para compreensão nossa do estudo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder, vistam todas as armaduras de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo.
pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todos dardos, setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação, tá? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne-se conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Esta palavra do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, essa palavra nos desafia a oração como um instrumento muito poderoso numa batalha, poderoso em momentos de adversidade. Eu tenho entendido assim. Ele fala de uma guerra espiritual que está acontecendo e todos nós sabemos que no mundo que jaz no maligno, sobre as influências de um sistema maligno, estamos vivendo uma constante batalha. Há uma instabilidade nacional no contexto de mundo que nós estamos vivendo hoje, uma instabilidade global, nosso país também sofrendo por várias circunstâncias, E Deus nos traz a consciência nessa meditação da importância de nós nos aproximarmos, nos assegurarmos na presença do Senhor com um desses instrumentos da nossa batalha espiritual, dessa guerra espiritual, dessa realidade material que estamos vivendo, com esse fator muito importante que eu estou frisando nesta manhã, que é a oração. A lista anterior, ela é bastante completa para eu estar me conservando, me protegendo de todas essas investidas. Porém, a oração é algo que me chamou a atenção nesse texto e que eu quero compartilhar com você. Quando eu estou pensando em oração como um encontro de intimidade com Deus, é porque eu entendo que todas as coisas provêm de Deus. Tudo que eu quero, tudo que eu preciso, tudo que existe, tudo que acontece, entendemos que está sob a soberania, o cuidado e a égide do nosso Deus, o nosso Deus Pai. Ele nos consola na hora da adversidade, na hora da tristeza, ele nos orienta, ele nos direciona, ele está no controle. Por isso, quando eu falo nesta importância, na oração como um encontro de intimidade com Deus, é porque ele vai e é capaz de nos assistir em todas essas questões tão primárias, talvez, da nossa vida. Muitas vezes podemos estar tendo atitudes, na verdade, que não são boas, ou estão em desarmonia com o plano dele para a minha vida, para a sua vida, E aí nós ficamos como que inseguros, nós ficamos como que suscetíveis aos ataques, como o apóstolo Paulo fala, olha, os dardos inflamados do inimigo pode te atacar.
A oração, então, ela entra nesse contexto da nossa relação com Deus para nos fortalecer, para nos animar, para nos direcionar ao centro da vontade dele, para nos direcionar ao propósito que ele tem, consolar-nos, enfim, e dar-nos expectativas de que podemos caminhar juntamente com ele. Orar faz bem à alma, faz bem ao corpo, faz bem à mente. É interessante que com o poder da oração, ele atua de uma forma poderosa, grandiosa na nossa vida. É por isso mesmo que o nosso Pai querido, ele se propõe e nos chama a essa comunhão, nos possibilita essa intimidade com ele, não é verdade? A oração, ela é saúde física, portanto, saúde mental, ela é uma saúde espiritual. Que maravilha, né? Dentro de um contexto em que nós estamos vivendo nesses dias, saber e ter mais uma vez a consciência disso. Você até sabia, mas eu quero que você seja mais uma vez animado, incentivado, encorajado, consciente dessas verdades, né? Porque, de fato, a oração, ela toca o corpo, a alma, o espírito. E isso diz respeito àquilo que somos, diz respeito àquilo que somos constituídos na nossa existência. Deus, Pai, ele tem interesse, então, de nos assistir e nos dar saúde física, espiritual e material, né, para a nossa existência. A oração, bem entendido, ela fala falar com Deus. Muito simples assim. A oração é falar com Deus. É um diálogo profundo que eu mantenho com meu Pai Celestial. Que privilégio maravilhoso nós temos. A oração de eu ter esse acesso, de eu poder conversar com Deus. E a minha ênfase nesta palavra é que esta oração, esse falar, esse diálogo, ele tem uma tônica maior que a intimidade. Deus, apesar de toda a sua soberania, de toda a sua grandeza, ele nos possibilita viver esse relacionamento e essa busca, esse contato, essa conversa de uma forma muito íntima. É mesmo e somente com ele mesmo que você abre os mínimos detalhes da sua vida. E o Senhor já tem nos orientado na sua palavra que, olha, vai lá no seu quarto, fecha a sua porta e fala o que está acontecendo e se abre. E ele nos ouve, e ele nos assiste, e ele compreende, e ele está disposto a nos abençoar, nos ajudar, nos incentivar nesta relação com ele, né? É diferente, eu queria fazer esta comparação, diferente da reza, que muitas vezes algumas pessoas, alguns grupos praticam ou têm essa visão desse relacionamento com Deus, tá? Que rezar é recitar frases pré-elaboradas, na verdade. A reza ela é como alguma coisa já pré-elaborada, onde você repete, né? São sentimentos religiosos que se desenvolvem com o Pai. Não estou aqui de maneira alguma dizendo que isso seja errado, tá bem? Mas é a forma pela qual se dirigem-se e se chegam a Deus. Mas a ênfase que eu quero deixar é que, além dessa repetitividade, dessa palavra elaborada, o que Deus quer, e estamos enfatizando, é que você desenvolva uma intimidade num diálogo informal, num diálogo maravilhoso, agradável com o seu Pai Celestial. Conversar com Ele. Não apenas citar algo que é bom, é bonito e é agradável. Com certeza o coração dele vai. Eu mesmo recito algumas orações na minha
intimidade com Deus. Mas eu também falo daquilo que está no profundo do meu coração, que não estão em um verso elaborado, numa frase elaborada, mas está no íntimo do meu coração, no desejo da minha alma em relação ao meu Pai Celestial, ok? Como que eu devo orar? Como que eu devo orar? Talvez tenha sido realmente uma grande questão para algumas pessoas, né? Talvez você, meu irmão, né? Temos aprendido, mas eu quero enfatizar que quando Jesus fala assim, orar sem cessar, com certeza isso não determina, não limita uma forma, uma prática. Você pode orar aonde você estiver, como você estiver, em pé, de joelhos, deitado no seu leito e estar refletindo numa conversa íntima com seu Pai Celestial. Você pode estar caminhando, né? Caminhando, talvez fazendo a sua caminhada diária, né? E falando com Deus. Você pode, no seu dia a dia, nas atividades do seu lar, do seu trabalho, de uma forma em meditação, estar falando, estar compartilhando com Deus. É bem verdade que reservar um tempo, conforme o próprio Senhor Jesus lá em Mateus nos ensina, é bom, é proveitoso. Talvez você vai se realizar, vai se poder dizer muito mais nessa intimidade, e chorar e se alegrar sozinho com Deus. E seu Pai que está em secreto, ele vai se envolver com você, vai sentir seu coração, e isso será muito agradável, tá? Isso é saúde, como eu já tenho dito, para a nossa alma. Uma coisa importante que eu também quero deixar nesta relação de intimidade com Deus, Ele é nosso Pai, Ele dá-nos essa liberdade da intimidade, mas uma coisa que eu sempre chamo a atenção e quero que isso também seja entendido, é a reverência que nós devemos ter para com o nosso Deus, neste tempo de intimidade, de oração com o nosso Deus. Ele é meu Pai, mas eu devo reverência a Ele. Ele é meu Senhor, eu devo ter essa reverência da grandeza do ser de Deus que é Ele. Ele é meu Pai, Ele é meu amigo, Ele me ouve, Ele tem misericórdia a meu respeito, Ele é bondoso para comigo, Ele me suporta em momentos de transes e lutas e descaminhos, mas Ele é Deus. Ele me ouve nestas minhas crises, e às vezes questiono, e às vezes agradeço, choro, mas Ele é Deus. Há um ser divino, há uma entidade espiritual grandiosa no ser do nosso Deus, do nosso Pai. Então a oração ela deve estar permeada, né, de reverência em toda essa intimidade, para que nós possamos alcançar muito mais do nosso Deus. Certa vez os discípulos chegaram para Jesus, e esse texto está narrado lá no livro de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, logo no início do seu ministério, no capítulo 6, versículos de 5 em diante, ele dá essa ideia dessa intimidade, desse relacionamento com Ele. Eu queria dizer que Jesus está dizendo, não sou eu que estou, eu quero ler esse texto, porque é interessante como Jesus é enfático, ele é autêntico na sua palavra para nos ensinar acerca desta relação, desse relacionamento que ele quer que nós vivamos com ele. Ele é bem enfático e ele diz, olha, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, né? Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas,
nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que eles já receberam as suas recompensas. Mas quando vocês forem orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Aí ele dá-nos uma orientação, aí o Senhor Jesus ele nos dá uma linha de pensamento para que nós estejamos vivendo esse relacionamento com Ele. Então, ele fala a oração do Pai Nosso. Na verdade, um contexto assim, bem elaborado, né? Um texto elaborado, para que é bonito, tem mensagens agradáveis. Eu oro, recito isso em momentos da minha caminhada, da minha relacionamento com Deus. Mas é interessante pensarmos que o que o Senhor Jesus está dizendo, ele não está se contradizendo com aquilo que ele fala anteriormente, que não vamos estar repetindo. Ele está dando uma orientação do que é importante nesse diálogo com Deus, nessa intimidade que nós desenvolvemos com Ele. E Ele, então, está falando com muita propriedade. Ele está dando aqui esse roteiro de como você pode, o que você pode apresentar a Deus nessa relação de intimidade com Ele. E ele fala, então, da grandeza do Pai, da santidade do Pai, fala do reino do Pai, né? Ele fala da necessidade dos nossos alimentos. Então, a gente tem que ser abrangente nesse diálogo sobre as necessidades e as carências que nós estamos vivendo, né? A questão do perdoar os nossos pecados, bem como perdoar o nosso próximo, né? Ele fala das questões das tentações que nos assediam em todo momento da nossa vida. Ele fala do mal que está ao nosso redor. Então, são assuntos que fazem parte desta conversa, que podem fazer parte desse diálogo nosso com Deus. Então, neste Pai Nosso, né, que recitamos, e é tão bonito, tão bem elaborado, né? Nós podemos chegar diante dele em oração, recitando isto, mas é muito mais abrangente a nossa relação com ele, por isso podemos ter um leque muito maior de assuntos a falar com o nosso Deus, ok? Por que nós devemos orar? Talvez essa pergunta deveria ser, então, ao contrário. Eu acho que essa deveria ser ao contrário. Por que eu preciso orar? Por que você precisa orar? Você já pensou nessa necessidade? A oração talvez tenha sido na sua vida, a oração pode ser alguma coisa que está acontecendo como que mecânico, como que formal, obrigatória na sua vida. Por que você precisa orar? Você já parou para olhar dentro de você? Já pensou na importância que isso tem na sua vida? Orar, falar com Deus, seu Criador, seu Provedor, seu Senhor, seu Salvador. Você já parou para pensar a diferença que isso pode trazer na sua paz interior? Você orar, você ter um tempo a sós, uma dedicação na intimidade com o seu Deus. Então, por que devemos orar, né? O que esse diálogo com nós, com meu Deus, é tão importante? Eu creio, querido irmão e amigo, que a essência desse questionamento está no fato do porquê e com quem nós estamos falando. Eu creio que é isso.
sabe? Percebe que a primeira frase desta oração com que Jesus nos dá como um roteiro para nos aproximarem com Ele, ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Essa é a questão, porque eu creio que eu devo viver essa intimidade com Deus. É porque eu tenho um Pai celestial. Eu tenho um Pai que está interessado na minha vida. Ele me criou para o louvor da sua glória. E, portanto, Ele espera e quer viver, desenvolver na minha caminhada, até que um dia eu possa estar na presença dEle, essa relação de intimidade, de confiança, de dependência dEle. Pai nosso que estás nos céus. É por isso que eu devo orar. É nisso que eu preciso orar. Porque eu tenho um Pai, porque eu tenho um Senhor, alguém que cuida e zela pela minha vida. Então eu tenho que desenvolver isso. E isso com certeza eu já tenho dito, eu reafirmo, será saúde para a minha vida, né? Será saúde. Isso fará diferença na minha paz interior. Isso alcançará as necessidades de todas as áreas da minha vida, nas necessidades dela. Então é isso que eu quero que fique bem claro nessa necessidade de eu orar ao Senhor. É de que eu tenho orar um Pai, né? Essa questão da paternidade, da intimidade, do cuidado, do zelo, da proteção. E por isso Ele é Deus nesse sentido para com as nossas vidas. Tá? Não é um Deus que está indiferente numa estatura e numa redoma onde eu não tenho acesso. Não, Ele é Pai. E podemos até dizer papai na intimidade que Ele nos permite viver com Ele. Tudo que nós precisamos, tudo que nós ansiamos provém de Deus, e isso é um fato para que nós alcancemos algo grandioso do nosso Deus, ok? Nossa intimidade, nossa proximidade com Ele vai ser aperfeiçoada cada vez mais que desenvolver de uma forma mais intensa essa relação com Ele, né? Nela nós vamos descobrir a real vontade de Deus, quando nós nos aproximamos dele, quando nós temos esse desenvolvimento de intimidade com Ele, nós vamos ser assistidos nas nossas carências. Se aquilo que desejamos é a vontade de Deus, com certeza seremos assistidos por Ele. Alguém já dizia que muita oração é muito poder, né? Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, de fato, se eu não busco, é muito real essa afirmação e muito lógica, né? De modo que é assim que nós devemos agir, buscar para que tenhamos aquilo que deseja o nosso coração. Deus responde às nossas orações? Sim. Ele responde sim. Ele responde sim, espere e não. Então Deus responde às nossas orações. Não fique preocupado, mas não aconteceu. Não, Deus já respondeu a sua oração. Tá? Mas está demorando. Deus está respondendo a sua oração. E de repente você é surpreendido num pedir e de repente no próximo passo você está sendo agraciado por Deus. Pense na grandeza do Pai que Ele é. Ele responde às nossas orações. Todas as respostas são de Deus. E são boas para a nossa vida. O problema, às vezes, está em nós mesmos, né? Em acreditar que Deus sempre quer fazer o melhor, tem o melhor para nós, né? O apóstolo Tiago, no capítulo 4, 3, ele afirma que quando nós pedimos e não recebemos, é porque pedimos por motivos errados, para gastar em nossos próprios prazeres, né? Fiz inferir no texto, mas é isso que ele está dizendo. Pedimos errado muitas vezes e apenas estamos pensando em nossos próprios prazeres. Deus sabe o que é o melhor prazer para nós. Então Ele vai dizer sim, espere ou não. Precisamos ter um norte sobre a importância de orar.
e eu quero deixar, e não poderia ser outro exemplo a não ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando ele multiplicou os pães, ele orou. Tá? Ele orou, ele falou com o Pai. Jesus, quando estava diante do sepulcro do seu amigo Lázaro, ele orou antes de pedir que Lázaro saísse fora do túmulo. Ele orou. Vê a importância, a grandeza da oração. Não é algo que está reservado a nós meros humanos. Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, e na dependência do Pai Eterno, ele procurou desenvolver e nos ensinar a importância da oração. Quando ele estava carente, em algumas circunstâncias, precisando de mais apoio, precisando de mais, ele vai e ora. Ele sobe aos montes, ele vai até nos jardins e ora ao Senhor, ao Pai. Quando ele estava lá na cruz, lembre, ele orou várias vezes ao Pai. Quando ele estava com seus discípulos, antes mesmo do seu martírio, da sua cruz, ele também ali na ceia, ele deu graças, partiu o pão e tomou o seu com seus discípulos. Esse foi o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele sempre esteve pronto, ele esteve sempre ensinando a importância da oração e como que esse relacionamento com o Pai é fundamental, mesmo ele sendo o Filho de Deus, Jesus Cristo, o ministério dele foi pautado na oração como um instrumento de vitória, como um instrumento de intimidade e de prazer na sua vida, Eu queria deixar alguns, já nesse final, 7 princípios. Eu vou apenas citar, não vou comentar, mas eles são assim muito práticos para que você medite, tá? Depois você pode ver no seu vídeo aí e rever isto, tá? Eu tirei, isso não é meu, eu tirei do livro do James Getz, o seu livro Homens de Caráter, e ele falando sobre Neemias, e ele mostra como que a oração em intimidade com o Pai deve ser praticada. Devemos fazer com que a oração seja a prioridade sobre outras coisas. Tá? Esse foi o primeiro princípio. Devemos fazer com que a oração seja a prioridade sobre outras coisas. Devemos orar por motivos... devemos orar motivados por um coração profundamente preocupado. Devemos orar por motivos, por um coração profundamente preocupado. Devemos orar de maneira persistente. Tá? Ele fala também, quarto, que devemos reconhecer que Deus é grande, tremendo em seus feitos. Ele fala no quinto que devemos lembrar a Deus as suas promessas. Deus tem promessas. Não é uma questão de reivindicar, mas é de lembrar e nessa lembrança estarmos entendendo que seremos capacitados e agraciados por Ele. Devemos reconhecer os nossos pecados, as nossas fraquezas humanas. E por último, devemos ser específicos em nossas orações. Se é algo que Deus realmente espera de nós, é que assim sejamos bem claros, bem específicos, bem direto, bem próximo dele nessa questão. Percebe que nesses 7 princípios que o Dini ele traz nesse livro, nos aproxima bastante nessa intimidade, neste instrumento tão maravilhoso que é a oração, e mostra quanto é importantíssimo nessa batalha, nessa guerra. Eu quero concluir então dizendo que e encorajar-nos a pensar sobre tudo isto com um coração aberto e bem disponível a viver um tempo maior e aprazível e profundo com o nosso Deus. Intimidade diz respeito ao grau de relacionamento que nós desenvolvemos com os outros, e nada mais importante e grandioso do que viver essa intimidade com o nosso Deus para nos suprir no meio de tanto caos e tanta adversidade.
Nosso relacionamento com Ele deve ser bem profundo, um diálogo aberto, um diálogo sincero. Isso é uma oração de intimidade com o Pai. Eu quero deixar bem clara esse sentimento de paternidade na nossa intimidade com Deus, respondendo às nossas necessidades, respondendo dentro dessa crise que estamos. Quanto tem sido o seu tempo de intimidade com Deus? Quanto? Isso vai realmente dizer o quanto você está sendo agraciado, quanto você está sendo suprido, né? Quanto você tem conversado com Deus? A sua armadura está completa? Lembra que eu falei da armadura lá no início do nosso texto básico? A sua armadura está completa e ela fecha todo essa vestimenta com a questão da oração. E ela então fará com que algo grandioso vai acontecer, protegidos de uma forma completa, né? Talvez você pode dizer, será que Deus mesmo está interessado em mim nessa situação, nesse momento? Será que Deus não está tão longe e interessado em mim em tudo isso? Ele está sim, querido. Eu quero deixar bem claro, eu quero deixar bem evidente e que você tenha essa confiança total, plena, descanse de uma forma no poder da oração. E quando você orar, ore com convicção, ore com inteligência, ore com esse amor, porque Deus está interessado sim em você, tá? Ele não tem nos desafiado então a nos revestir dessa armadura para resistir o quê? Nos dias maus, e é o que nós estamos vivendo e não sabemos o que será o amanhã, como será depois de tudo isto, né? Então, ore ao Senhor de madrugada, pela manhã, elabore um tempo, uma estratégia de oração, onde você possa viver essa intimidade muito mais além, tá bem? Muito mais segura, convicta no teu coração, tá? Então, programe uma estratégia de oração, aquilo que é melhor, que é mais conveniente, mas ore ao Senhor, ou pela manhã, ou pela madrugada, à noite, à tarde, em grupo, a sós, enfim, fale com Deus em sua intimidade, tá? O texto que Deus tem falado ao nosso coração é exatamente isso. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e com toda súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Que Deus possa nos abençoar. Oramos segundo a palavra de Deus que tem nos instruído, sem cessar, né? Sem cessar, em todo o tempo, por todos os santos. Por quê? Porque Ele nos ouve. E que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, sua vida e seu lar. Eu vou orar pela vida de vocês, encerrando esse nosso tempo aqui. Sei que muitos de nós, amigos, irmãos, estão carentes de oração, muitos amigos enlutados, muitos irmãos enfermos, doentes. Vamos continuando a orar pelos nossos queridos que estão vivendo um momento tão difícil. Orar pela nossa igreja, orar pelo nosso país, né? Que está vivendo um momento muito sensível de governância e precisamos então realmente entender que Deus pode restaurar a nossa nação. É um momento muito sensível, mas Deus está no controle. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus pela Tua boa palavra. Eu quero agradecer porque estou sendo ouvido pelo Senhor em favor dos meus irmãos, em favor das nossas vidas. O Senhor é Deus em todo o tempo, das nossas aflições, das nossas crises, do nosso bem-estar. O Senhor está sempre presente em nossas vidas, Senhor. Assista, Deus, aqueles irmãos que estão vivendo momentos um pouco difíceis na sua vida, em termos de saúde, em termos de finança, em termos de conquistas, num tempo de caos, pandemia, de um vírus, ó Deus, que tem assolado o mundo. Deus amado, em nome de Jesus, toque cada coração. Abençoa, Deus, tua serva, nossa irmã Aldaci. Abençoa, Deus, que ela possa estar sendo restaurada. Outros irmãos que também estão no leito de dor, vivendo
nessa fase difícil. Te louvamos pela restauração de muitos que o Senhor tem feito, inclusive na vida do pastor Sócrates, ó Deus, que temos orado. Ó Deus, em nome de Jesus, outros nossos irmãos, nas lutas, nas dificuldades, seus problemas financeiros, emocionais, pessoais, da nossa igreja, em nome de Jesus, cada irmão seja, Deus, visitado no amor que tem pela tua causa e com teu nome, ó Deus. Assista o teu povo, Senhor, pela misericórdia e graça do Senhor. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço no nome de Jesus. Consola, Deus. Eu sei que uma das dores mais profundas tem no coração de muitas pessoas, ó Deus. A Marilene, que às vezes tem lá em Santarém, nossa amiga que perdeu sua mãe essa semana. Senhor, que tu consoles, ela tem às vezes nos ouvido, que tu abençoe a família, console seus corações, ó Deus, que outros irmãos, amigos que tiveram esta perda, o sangue de Jesus e a graça e as consolações do Senhor estejam sobre eles. Muito obrigado por tudo, continua a falar o restante dessa tarde, em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Deus abençoe, amados, até mais tarde, continue a divulgar, muito obrigado pela participação de vocês, como vocês têm correspondido, divulguem e compartilhem já esta live, em nome de Jesus. Boa tarde.